Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Então vamos começar a nossa live. Eu estou muito contente com esta oportunidade de poder compartilhar com vocês, não é? Alguns conhecimentos importantes acerca de pedagogia, didática, prática de ensino. São disciplinas extremamente importantes e são disciplinas que apoiam, né, o professor da escola bíblica dominical, que fundamentam todas as nossas ações pedagógicas. Bom, enquanto nós vamos aguardar algumas pessoas chegarem, né, alguns professores, hoje eu não tenho uma boa iluminação, porque eu estou aqui numa cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, recluso, naturalmente, né, com a minha esposa. E hoje eu não consegui uma excelente iluminação, mas com certeza na próxima terça-feira, porque nós vamos estar juntos nessas lives, sempre às terças, quintas e sábados, sempre às 21 horas, ok? Mas eu prometo a vocês que vou melhorar aqui a iluminação, tá certo? Muito bem, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo visualizar bem aí? Como é que está a minha imagem? Vocês podem me dizer aí. E o som como está chegando também. Não é como eu disse, eu estou numa cidade do interior, a internet também não é muito boa, muito firme, eu estou preocupado. Não é? Tomara que ela não caia, né? Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ok? Irmão Elton já está aqui, não é? A paz do Senhor, irmão Elton. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, é, eu espero que vocês convidem, né? Eu acho que pode convidar ainda professores, educadores cristãos, amigos de vocês, para virem. E eu peço também que se inscrevam lá no meu canal. Eu estou investindo bastante no canal do YouTube agora. Estou com uma quantidade muito grande de vídeos. Eu produzi muitos vídeos em 2018, 2019, uma quantidade muito grande de conteúdo riquíssimo. E agora que eu estou postando esses vídeos no meu canal do YouTube. Então eu peço a vocês que se inscrevam, convide os amigos de vocês, professores de escola dominical, educadores de outras denominações cristãs também, não é? Para se inscreverem e visualizarem, assistirem aos vídeos, acionarem lá o sininho, né, para notificação. Eu tenho o propósito de colocar um vídeo novo todos os dias. A paz do Senhor, meu irmão Gilberto de Souza. Tudo bem, irmão Gilberto? Ah, que bom. Que bênção. Olha, do norte do Piauí. Eu tenho muita saudade do Piauí. Eu estive aí diversas vezes, né? Com os meus queridos irmãos piauienses. Uma bênção mesmo. Pastor José Gonçalves é um grande amigo meu aí de Teresina. Muito bem, professor Joaci Casmuro, que está sempre comigo aqui, irmão Peterson Willis também está nos acompanhando. Então eu peço a vocês que me sigam aqui, não é? No Facebook, também no Instagram, eu tenho colocado lá muitos materiais interessantes no Instagram, me sigam pelo Instagram, se inscrevam no meu canal do YouTube, assistam aos vídeos, curtam os vídeos, não é? E indiquem o meu canal para outras pessoas, tá bom? Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante também. Não é um tema assim de cunho motivacional, devocional, digamos assim, como foi o de ontem, né? E me empolguei um pouco, vocês devem ter percebido, né? E me entusiasmei bastante e foi uma bênção para mim também, acredito que tenha sido para vocês. Mas hoje nós vamos tratar de um tema um pouco mais técnico, né? E eu coloquei assim mesmo, de uma forma bem simples. Fale menos e ensine
mais. Nós, professores, nós temos o costume de falar e falamos exageradamente. Nós falamos exacerbadamente porque pensamos. Bom, se eu falar muito, também estarei ensinando muito, não é verdade? Lê do engano, porque às vezes a nossa fala se interpõe no processo de ensino-aprendizagem como uma barreira à boa comunicação e ao ensino. Então é necessário que permitamos aos nossos alunos falarem também para que eles possam aprender de verdade, ok? Eu costumo dizer o seguinte: se você quer que os seus alunos escutem, então fale, mas fale a valer. Mas se a sua intenção é que os seus alunos aprendam, então permita você, professor, que os seus alunos falem também, cada qual por sua vez, para que possam participar ativamente do processo de sua própria aprendizagem. Os alunos precisam compartilhar os seus saberes, os seus conhecimentos, compartilhar as suas experiências para que possam aprender. A aprendizagem é uma troca constante de experiências, de saberes, de informações, de conhecimento. Ok? Nós, professores, preferimos a técnica da preleção, da exposição oral. Então, nós falamos e pobres dos nossos alunos ficam lá apenas nos ouvindo, às vezes querendo falar, querendo participar também, e nós não lhes permitimos. O ideal é que os alunos possam perguntar, questionar, inquirir, contar suas experiências, enfim, para que possam aprender e, de certa forma, também ensinar. Ok? Então eu quero destacar um ponto importante aqui nessa temática. O ideal é que o professor coloque o aluno em contato direto com a realidade, ok? Coloque o seu aluno em contato direto com a experiência, com a prática, com a realidade de vida. E como se faz isso? A primeira coisa é justamente evitando o excesso, de verbalismo. As nossas aulas, elas são verbais, são verbalizadas. São muitas, nós ensinamos com muitas narrativas, com muitas descrições, com muitos conceitos, definições. E é claro que os alunos eles têm dificuldade, porque é necessário que haja uma contextualização, uma aplicação de tudo que nós ensinamos à realidade de vida dos nossos alunos, a sua prática de vida, ok? Então o professor deve, sem dúvida alguma, mostrar aos alunos os elementos relacionados às suas palavras, as palavras a que ele se refere. Então, todas as vezes que vamos falar, explicar, narrar um fato, é necessário que a gente ilustre da melhor maneira possível, não é? Para que os alunos eles consigam entender e estabeleçam uma relação entre aquilo que nós estamos falando, a palavra pronunciada, e a realidade, não é, do que está sendo colocado para ele. Tem que haver essa relação direta entre a palavra que é falada, que é dita, a expressão, a frase, enfim, com a realidade que está diante dele. Vocês devem ter conhecido, lido alguns livros, não é? Do grande educador, um pastor protestante, presbiteriano, chamado Rubem Alves. Rubem Alves, ele faleceu há uns 2 ou 3 anos atrás, mais ou menos, Rubem Alves. E Rubem Alves, ele disse o seguinte, olha, quanto mais separado da experiência é a prática de vida, né? Quanto mais separado for da experiência o conteúdo, mais complicadas serão as mediações verbais. Então, às vezes, o professor tenta explicar e ele conceitua muito e faz várias narrativas, complica muitas coisas e o aluno não entende.
Imagina, ensinando a palavra de Deus, não é? Tantos assuntos que são mais profundos, às vezes de difícil interpretação, e então é necessário que o professor aproxime esse assunto, esse tema, esse conteúdo, o máximo possível da realidade de vida, do aqui e agora, do que o aluno está vivendo, para que ele de fato compreenda. Então, quanto mais separado for da experiência, da prática de vida determinado conteúdo, mais difíceis serão as suas explicações verbais. Então é necessário, professor, que você trabalhe com muitas ilustrações, não é? Utilizar todo tipo de recurso didático, visual, audiovisual, essas novas tecnologias que têm surgido, não é? Trabalhar, mesmo da forma mais tradicional, trabalhar com figuras, trabalhar com fotos, trabalhar com desenhos, com mapas, gráficos, infográficos, trabalhar com reálias, trabalhar com objetos, não é? Em miniatura, que são os modelos, os simulacros, aqueles objetos que simulam a realidade. Enfim, é necessário você intermediar a sua palavra com algo concreto, com algo real, para que o aluno consiga compreender com clareza. Então, a paz do Senhor, irmão José Romão, tudo bem? Olha, lá de Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Eu estive muitas vezes no Rio Grande do Norte, em Natal, uma terra abençoadíssima. Que bênção! Fico muito feliz de os irmãos estarem aqui, não é? Muita gente aí do norte, eu viajei pelo norte do país durante vários anos, pelo interior, e conheci muitas cidades do interior do norte, lugares difíceis, né, de chegar, mas tive essa oportunidade, né? Na ilha de Marajó, conheci várias cidades da ilha de Marajó, inclusive Portel. Olha, tive uma experiência maravilhosa ali com os professores de escola dominical de Portel. Eu estou feliz por agora poder atingir tantos professores, né, e poder auxiliá-los através desse movimento aí das lives com essas novas tecnologias. Muito bem, então vamos dar continuidade aqui. Olha, não é bom que o professor somente invente, fale, mas que ele ouça o seu discípulo, o seu aluno falar por sua vez. O aluno precisa participar ativamente do processo de sua aprendizagem. Como? Falando, compartilhando os seus saberes, seus conhecimentos e suas experiências. Ok? Isso é extremamente importante. A principal ferramenta de educação, em especial a educação cristã, que no passado recente foi a informação, agora não é informação, não é? É a comunicação. E como acontece a comunicação? Na sala de aula, na prática mesmo de ensino, é necessário que o professor preste atenção em todos os feedbacks que seus alunos lhe oferecem o tempo inteiro, não é verdade? Mesmo que se for através de uma linguagem não verbal. Os nossos professores, nossos alunos, digo, aqueles mais tímidos, às vezes eles não falam, eles não se expressam, eles são tímidos, têm dificuldades, né, de relacionamento. Mas se você perceber bem, eles podem estar lhe fornecendo a você, professor, alguns feedbacks, alguns retornos importantes, não é? Através da gesticulação, através da articulação do rosto, enfim, você consegue compreender. E aí sim, claro, você consegue se programar e aplicar os recursos mais apropriados para que eles possam entender melhor a palavra de Deus. Muito bem, então eu queria que vocês anotassem aí uma coisa importante, tá? Olha, anotem aí, por favor. A fixação da aprendizagem é 30% para o que se ouve,
30% para o que se ouve, 40% para o que se vê, 50% para o que se vê e ouve, mas 70% para o que se faz. Ok? Então é necessário que o aluno ele entre em atividade, que ele comece a criar, recriar, fazer, refazer, que ele seja o ator, o agente, que ele seja o protagonista da sua própria aprendizagem. Mas você pode me dizer, mas professor Marcos, lá na escola dominical, quando eu estou ensinando teologia, ensinando a Bíblia, a palavra de Deus, o aluno pode participar, ele deve participar assim de forma ativa? Claro, ele precisa participar de forma ativa para aprender. Então não adianta o professor ter um excelente programa, ele ter selecionado os recursos educacionais mais apropriados, ele ter selecionado os melhores conteúdos, né? Ter pesquisado bastante, ele ter selecionado as melhores formas de avaliação, os melhores procedimentos de ensino. De nada adianta se o aluno não puder participar de forma ativa. É necessário permitir que o aluno fale. O aluno precisa falar, ele precisa participar, ele precisa produzir conhecimento também. É interessantíssimo isso, por quê? Porque o melhor conteúdo não é aquele conteúdo que você traz de casa, tudo pronto, acabado, definido. O melhor conteúdo é aquele gerado na sala de aula, que é um conteúdo vivo, um conteúdo dinâmico, que é gerado em função dessa troca de experiências e conhecimentos entre o professor e seus alunos. Ok? Eu quero abrir um parênteses aqui agora, é importante isso. Nós temos aqui vários professores, alguns que lidam também com a educação secular, né? São professores e professoras da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. Alguns são professores do ensino superior. É verdade, eu conheço vários deles, não é, que têm me acompanhado. E são professores de faculdades teológicas, e também são professores da escola bíblica dominical, são professores da educação cristã em seus vários setores. Ok? Então anotem por gentileza, olha, existem algumas barreiras à boa comunicação na sala de aula, a boa interação entre professores e alunos na sala de aula. Eu quero que vocês anotem aí. Primeiro, o verbalismo, é o que estamos falando, né? Quando o professor ele fala, ele acha que está ensinando por falar muito. E ele fala muito e ensina pouco. Então o verbalismo atrapalha e muito o processo educacional. Ok? Mas nós temos também a questão do desinteresse, a desmotivação por parte do aluno. Eu sempre digo que o professor ele não tem capacidade, professor nenhum tem capacidade de motivar o seu aluno. Porque a motivação, ela existe ou não, o aluno está ou não está motivado. Mas ele pode, através de vários incentivos, despertar o interesse e a motivação dos seus alunos. Aí sim, isso ele pode fazer. Então, o desinteresse por parte dos alunos também é uma barreira, tanto à boa comunicação no ensino, quanto também o próprio processo de ensino, né? Uma barreira. Então, o verbalismo, o desinteresse, a imperceptibilidade. Tem professores que não conseguem perceber o que está acontecendo na sua sala de aula. Ele não tem essa sensibilidade, não é, de acompanhar o processo educacional na sala de aula. Tá? É necessário que se tenha essa sensibilidade, né? Então, a questão da imperceptibilidade por parte do professor também é uma outra barreira. Tem outra também que eu acho muito forte. Eu falo tudo isso, não são teorias. São mais de 30 anos lendo vários teóricos, né, brasileiros e estrangeiros, estudando muito, mas eu tenho a minha própria prática, a minha experiência ao longo desses anos todos. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês é em termos de experiências
mesmo na sala de aula. Então, o verbalismo, desinteresse, a imperceptibilidade, a confusão de conceitos é uma barreira tremenda à comunicação. Por quê? O professor ele quer jogar conceitos em cima dos alunos. E é claro que às vezes é uma tremenda confusão, porque mal ele acaba de trabalhar um determinado conceito, às vezes é um conceito, um princípio teológico profundo, difícil, requer interpretação. Existem várias fontes de interpretação ali na área teológica, e o professor mal conseguiu explicar, ele não tem aquela sensibilidade para perceber se os alunos entenderam ou não, e ele já joga um novo conceito, e de repente lá está o aluno envolvido numa tremenda confusão de conceitos, porque o professor quer simplesmente cumprir o programa, só cumprir o programa. Então, olha, a confusão de conceitos. Eu coloco também o devaneio, né? Devaneio, e algumas pessoas pensam assim, mas pastor, o devaneio, o que é isso? Sim, na sala de aula, alguns alunos, mesmo aprendendo sobre a palavra de Deus, ficam devaneando, ficam sonhando, ficam distantes. E o professor, às vezes, não tem essa percepção de que o aluno está distante. Quando eu era criança, estava na escola, né, no curso primário ainda, tinha uma professora que às vezes ela dizia assim para mim, Marcos, você está pensando na morte da bezerra? Isso mesmo, por quê? Porque eu estava completamente desinteressado, eu estava devaneando, eu estava longe, aquela aula não estava interessante, o conteúdo não estava me despertando, não despertava a minha curiosidade. Então é claro que eu estava devaneando. Você, professor, já teve essa experiência na sua sala de aula? Olha, se o aluno estiver em devaneios, se o aluno estiver distante, é porque você vai ter que se aplicar mais nas suas aulas, ok? E eu coloco também uma outra coisa baseada em experiência, o desconforto. O conforto é extremamente importante para que os alunos continuem aprendendo, não é? Então, uma sala de aula abafada, sufocante, sem ar-condicionado, não é? Uma sala de aula muito quente, uma sala de aula muito fria, né? As cadeiras estão ali, né? Cadeiras duras, não oferecem qualquer tipo de conforto, e as mobílias da sala, enfim, meus irmãos, são tantas coisas, não é, que causam desconforto, tantas coisas. Infelizmente, deverá haver um investimento muito maior nessa parte também, não é, nessa parte mais, digamos, material, para que o aluno consiga aprender e aprender cada vez mais, não é? Então, são algumas barreiras que envolvem tanto comunicação como o processo de aprendizagem de modo geral, não é? Muito bem, continuando aqui a trabalhar essa ideia de que o professor, ele às vezes precisa falar menos para ensinar mais. Ok? Falar menos para ensinar mais. Os alunos precisam visualizar os elementos essenciais dos conceitos para entendê-los e assimilá-los. Então tem que ver a intervenção, às vezes, de coisas materiais, de coisas concretas, de recursos materiais, para que o aluno consiga aprender. Meus irmãos, isso eu digo em todas as faixas etárias. Não é só para as crianças, não. Para as crianças, adolescentes, jovens, adultos, é necessário que haja essa introdução de coisas materiais mais concretas, enfim, para que o aluno consiga assimilar, às vezes, alguns conceitos. Então, o que é imediatamente experimentado não precisa ser ensinado nem repetido para ser memorizado. Então, é necessário, às vezes, que o aluno experimente, não é? Que ele pratique alguma coisa, faça alguma atividade na sala de aula relativa àquele conceito que está sendo explicado para que ele consiga entender. O professor não deve apenas narrar um fato para que se chegue aos ouvidos
mas representá-lo graficamente para que se imprima na imaginação por intermédio dos olhos, né? Já dizia Rousseau, grande educador francês, Rousseau, ele dizia o seguinte, olha, nada de discursos à criança que ela não possa entendê-los. Dizia Rousseau, não tolero as explicações puramente verbais. Os jovens não lhes prestam atenção e nada aprendem delas. Disse o Rousseau há tantos anos, não é? E ele dizia assim também, olha, exercitem primeiro os sentidos. E agora eu gostaria que você pegasse aí, não é? E anotasse isso. Exercitem-se primeiro os sentidos das crianças, depois a memória, a seguir a inteligência e por fim o juízo. Estão anotando aí? Quem está anotando, diga aí sim, eu estou anotando. Diga aí para eu poder interagir com vocês. Olha, sim, eu estou anotando, professor. Ok? Vamos lá? Diga aí. Olha, sentidos, nessa sequência sim. Sentidos, memória, inteligência e juízo. E tem de ser nessa sequência, ok? As crianças aprendem através dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Vocês se lembram? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Ok? Esses são os 5 sentidos das crianças. Estou falando para professores também do departamento infantil, não é? Então, elas aprendem através dos 5 sentidos. Nós sabemos disso. Mas os adolescentes, os jovens e os adultos também aprendem através dos 5 sentidos. Prioritariamente, as crianças aprendem através dos 5 sentidos. Elas precisam ver, precisam escutar, elas precisam falar, elas precisam sentir, às vezes, o gosto das coisas, não é? E nós temos no departamento infantil um trabalho muito interessante que as professoras fazem, que são os cantinhos pedagógicos, onde as crianças podem ver, tocar, experimentar, sentir cheiros, experimentar gostos. E todas essas práticas estão envolvidas, meus irmãos, com o ensino, com a compreensão da palavra de Deus. São os cantinhos pedagógicos. Isso é muito interessante. Mas os adultos também, eles ainda carregam consigo muitas dessas experiências de aprendizagem através dos 5 sentidos. E quando chegam lá na vida adulta, continuam aprendendo através dos 5 sentidos. Eu tenho uma experiência muito marcante, muito interessante, num congresso que eu realizei em Recife, no estado de Pernambuco, há muitos anos atrás, e eu estava falando sobre recursos didáticos para a escola dominical. E eu escrevi um livro, né, Recursos Didáticos para a Escola Dominical, onde eu apresento ali 36 ilustrações mostrando quais são os recursos mais apropriados para cada faixa de idade, como trabalhar com recursos improvisados, né, recursos criados pelos próprios professores, recursos recicláveis. E eu ensino tudo isso aí nesse livro. E eu estava no congresso e para demonstrar, eu levei vários recursos comigo. Levei muitos materiais para demonstrar para os professores. Eu lembro que naquela época eu havia feito uma viagem para Israel e eu trouxe de lá alguns recursos interessantes. Eu trouxe papiros, não é? Eu trouxe miniaturas de peças do tabernáculo. Eu trouxe inclusive uma arca do concerto em tamanho natural, isso mesmo, com os varais, com as argolas, com a tampa do propiciatório. Era um material muito interessante. E eu levei tudo isso comigo, não é? E eu me recordo que eu coloquei todos esses materiais, espalhei ali pela mesa e tinham modelos e simulacros, muito interessante. Folha de papiro, né? Com alguns escritos bem antigos.
E eu consegui atrair a curiosidade dos alunos que estavam ali. Eram professores, eram adultos. Eu me recordo que os materiais todos espalhados na mesa, e ao redor os professores ali curiosos. E um dos professores, sabe o que ele fez? Eu olhei assim repentinamente e percebi que ele estava mexendo no papiro, não é, uma folha de papiro que era de um amigo meu. E de repente ele pegou o papiro, ele começou a testar, começou a passar a mão assim, né, para sentir ali através do tato a textura do papiro. Olha só a curiosidade, como se fosse uma criança. Ele estava querendo aprender também através do tato, sentindo a textura do papiro. E eu comecei a explicar várias outras coisas para outros alunos. De repente eu olhei mais uma vez e percebi que aquele professor, ele estava cheirando a folha de papiro. Isso, ele cheirava para poder saber que cheiro tinha. Ele estava curiosíssimo, muita curiosidade, né, de saber que cheiro tinha o papiro. E meus irmãos, de repente, infelizmente, aquele professor estragou a folha de papiro que eu levei comigo, que era emprestado de um amigo meu, porque quando eu olhei pela terceira vez, ele passou a língua no papiro e molhou, estragou, porque ele queria sentir o gosto do papiro, ou seja, ele estava, na verdade, aprendendo também, de certa forma, através dos 5 sentidos. Então, as crianças, elas aprendem através dos 5 sentidos. Isso é extremamente importante, mas o adulto também, ele aprende um pouco menos, né, porque ele desenvolve outras habilidades, naturalmente, mas continua aprendendo através dos 5 sentidos. Por isso que o professor de adulto deve levar para a sala de aula todo tipo de recursos, de materiais, visuais, audiovisuais, reálias, não é? Para que se possa facilitar a aprendizagem de conceitos às vezes difíceis, intrincados. Então, os sentidos, depois vem a memória desenvolvida. Por exemplo, a criança, quando está ali no jardim de infância, né, na classe de primários, a professora começa a trabalhar com eles na parte de memorização de versículos, e alguns não entendem por que dividir o versículo em 3 partes. Porque é assim, porque a criança naquela fase da vida, ela precisa treinar a sua memória. Então ela não consegue memorizar de uma vez o versículo inteiro. Então é necessário que a professora divida o versículo em 2, 3 partes para facilitar esse processo, esse treinamento da memorização do versículo. É importante saber isso, não é? Então você tem os sentidos, depois você aprende um pouco mais através da memorização, por fim a inteligência e o desenvolvimento do intelecto, principalmente na parte da pré-adolescência, da adolescência, se aprende muito através do desenvolvimento intelectual. Os adolescentes, eles gostam que se trabalhe com eles com conceitos difíceis, intrincados, com enigmas. Quanto mais difícil for, mais o adolescente gosta. Por quê? Porque ele está nessa fase do desenvolvimento intelectual. E depois vem o juízo já na vida adulta, né? Não adianta você requerer dos adolescentes que eles tenham juízo, porque eles não têm juízo mesmo. Tem vários adultos aí, quarentões, cinquentões, sessentões, que não têm juízo até hoje. Imagina, juízo fala de maturidade, de experiência de vida. Então é claro que os adolescentes, eles não têm juízo porque não chegaram ainda nessa fase madura da vida, não é? E aí é claro que quando você tem juízo, tem maturidade, você olha as coisas do alto da sua sabedoria, você consegue ajuizar, você consegue avaliar a questão de valores, porque você olha de cima para baixo, não é? A questão da maturidade. Então é assim que ocorre o desenvolvimento da aprendizagem. Começa com os sentidos, depois a parte da memória, depois o intelecto e, por fim, o juízo, ok? Muito bem. Bom, numa outra aula eu posso aprofundar um pouco mais isso aqui, que é extremamente
interessante. Então, exercitem-se primeiro o sentido das crianças, depois a memória, a seguir a inteligência e, por fim, lá na frente, já na vida adulta, o juízo. O juízo. Tá bom? Então, um grande educador francês chamado Montaigne. Montaigne, quem já ouviu falar em Montaigne? Pode dizer aí para mim se você já ouviu falar em Montaigne? Então, ele disse o seguinte, olha, é um incessante vozear aos nossos ouvidos, não é? O professor fala o tempo todo, né? Fala demais. É um incessante vozear aos nossos ouvidos, como a despejar algo num funil. E a nossa tarefa se reduz a de repetir o que nos foi dito. Isso é sério, às vezes a gente se sente assim, não é? Então os alunos, eu costumo dizer isso, olha, notem bem, os alunos deveriam aprender da mesma maneira que o professor aprende para ensinar. Vou repetir com mais ênfase aqui, para vocês perceberem bem. Os alunos deveriam aprender a aprender da mesma maneira que os professores aprendem para ensinar. Já pensou que maravilha seria? Não é? Os alunos aprenderiam muito se os professores ensinassem a eles como eles devem aprender a aprender. Ok? O problema, meus irmãos, professores queridos da escola dominical, é que os professores ensinam conteúdos. Muitos professores se preocupam demais com o conteúdo, uma parte formal do conteúdo. Eles ensinam somente conteúdos, mas não ensinam habilidades cognitivas. Se eles, ao invés de ensinarem somente conteúdos, ensinassem habilidades cognitivas, é claro que os conteúdos, eles emergiriam como um efeito colateral. Mas ao invés de ensinar o aluno a pensar, não é? Ao invés de treinar os alunos a desenvolver as suas habilidades de pensar, as suas habilidades cognitivas, eles só querem transferir conteúdos. Esse é o grande problema da aprendizagem em todas as áreas, em todos os setores, em todos os níveis. Então é necessário ensinar o aluno a pensar. Se você falar, apenas transferir tudo o que sabe da sua cabeça de forma automática para o seu aluno, você não vai ensinar o seu aluno a pensar. E é necessário desenvolver as habilidades cognitivas dos seus alunos, principalmente na escola bíblica dominical, porque você está ensinando a palavra de Deus. Ele vai enfrentar muitas dificuldades nas escolas de todos os níveis, no ensino fundamental, médio, na faculdade, onde quer que ele esteja, na universidade, ele vai enfrentar professores incrédulos, ímpios, e ele terá de aprender a defender a sua fé, a fé cristã, terá de aprender a pensar e pensar por conta própria, pensar com autonomia. Não apenas pensar pensamentos já pensados, ser repetitivo, não é repetir o que você ensinou, não, ele precisa desenvolver a partir daquilo que você ensinou na escola dominical. Então, ensinar a pensar, o objetivo da educação deveria ser ensinar o aluno a pensar e não ensinar o que ele deve pensar. Ensinar a pensar é diferente de ensinar o que pensar. Não é verdade? Muitos políticos, a gente tem visto isso nos nossos dias, eles querem ensinar as pessoas o que elas devem pensar para poder manipulá-las, controlá-las, domesticá-las. Mas também muitos líderes religiosos, infelizmente muitos pastores, muitos líderes, eles querem realmente que as pessoas pensem do jeito deles. Por quê?
Muitos movimentos de doutrina têm surgido, como por exemplo o G12, que surgiu e solapou a fé de muitos irmãos incautos, infelizmente, não é? Entrou em diversas denominações, destruindo a fé genuína de muitos irmãos. Por quê? Porque quando eles entravam na denominação cristã, quando eles entravam nas igrejas, o que eles faziam? Acabavam com todo o sistema de ensino da igreja, com as escolas dominicais, com os ensinos nos cultos de doutrina, com os seminários teológicos, não é? As igrejas que possuíam seus próprios seminários teológicos, tudo, eles fechavam todo o sistema de ensino. Por quê? Porque a intenção desses líderes era manipular, era domesticar. Eles não queriam saber de ensinar a pessoa a pensar por conta própria, mas eles queriam ensinar o que as pessoas deveriam pensar. Não é? Isso é um perigo tremendo, é um perigo enorme. E nós fomos chamados por Deus justamente para esclarecer as coisas. Nós fomos chamados por Deus como educadores cristãos. E temos que cumprir o nosso papel. Ensinar não é somente transferir conhecimentos de uma cabeça para outra. Ensinar é fazer pensar. É estimular para identificação e resolução de problemas. Então o aluno ele tem o direito de estabelecer uma situação problema. O professor não pode ficar ali no seu conforto, na sala de aula. O aluno deve estabelecer uma situação problema, não é? Justamente porque ele quer aprender. Não é o aluno problemático que cria problemas, mas o aluno que estabelece uma situação problema para que hipóteses sejam levantadas, sejam discutidas para a solução daquele problema. Então, quando o aluno pergunta, ele questiona, ele nos inquire, ele duvida do que nós estamos ensinando, isso é maravilhoso. Isso é bênção para nós professores, para nós educadores. Ok, pessoal? Muito bem. Vocês estão gostando? Então coloquem aí, olha, gostei. Olha, não se esqueçam, não é, de me seguirem aí no Facebook, aqueles que ainda não me seguem. Também no Instagram, tenho muitos materiais lá, coloquei muita coisa no Instagram. E também, claro, agora eu estou um pouco mais focado, né, em relação às redes sociais, no YouTube. Eu fiz um propósito de colocar todos os dias um vídeo novo. Eu tenho mais centenas de vídeos já produzidos com aulas, que eu quero colocar para vocês gratuitamente lá no YouTube. Então se inscrevam, fale para os seus amigos, para os professores das escolas dominicais que vocês conhecem, para irem lá, se inscreverem, assistirem aos vídeos, curtirem os vídeos, tá certo? Olha, no meu tempo, quando eu estudei, quando eu fiz seminário teológico, quando eu fiz pedagogia, quando eu fiz os meus cursos de pós-graduação, eu não tinha essa facilidade da internet, não tinha, mas vocês estão tendo agora, então aproveitem essa oportunidade, tá bom? John Dewey, grande educador norte-americano, em meados do século XX, né? Ele disse o seguinte, olha, educação é um processo de vida e não uma preparação para a vida futura. O que Dewey queria dizer com isso? Que a educação envolve prática de vida. No Brasil, por exemplo, até mesmo o ensino médio, ninguém pensava, por exemplo, em colocar coisas muito práticas no ensino médio. O adolescente terminava o ensino médio e ele não sabia fazer absolutamente nada, nada prático, não aprendia nenhuma profissão. E aí ele ia para a faculdade e continuava sem aprender nada prático, só teorias. Só que a educação é para o aqui e agora, é para a vida, é para a prática de vida. Gil está dizendo aqui, a educação é um processo de vida. Ela tem que valer para o hoje, para o aqui, para agora, para o nosso cotidiano. Não é uma educação para a vida.
Aqui no Brasil se tem o costume de ficar se preparando para a vida o tempo todo. Não, eu vou estar preparado quando eu fizer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Não, é aprender para hoje, aqui e agora. A coisa tem que funcionar. E na igreja também, na escola dominical, a coisa tem que funcionar. Eu gosto muito de uma palavra do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 9. Na versão de Almeida atualizada, fica melhor ainda. Ele disse assim, olha, ponham em prática o que vocês aprenderam e receberam, e aprenderam de mim, tanto as minhas palavras, como as minhas ações. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, disse o apóstolo Paulo, tanto as minhas palavras quanto as minhas ações. Então a coisa é prática, o evangelho é prático. O ensino bíblico que nós ministramos na igreja está carregado de realidade e senso prático. O evangelho de Jesus Cristo é prático, é prática de vida pura, é mudança de comportamento, é ação. Então, as informações que nós passamos aos nossos alunos, informações bíblicas, teológicas, elas devem ser... Vocês sabiam que num livro não há conhecimento? Seja ele, qualquer que seja o livro, não há conhecimento no livro. O que há são informações. E essas informações precisam ser transformadas em conhecimento. Quando é que você transforma as informações de um livro qualquer em conhecimento? Quando você começa a praticar tudo que está lá no livro. Então você lê o livro, você recebe aquelas informações, mas quando você começa a colocar em prática o que está no livro, de qualquer área do conhecimento humano, aí sim, você passa a ter conhecimento. E não acontece a mesma coisa em relação à Bíblia, ao conhecimento da Bíblia? Claro que sim. A Bíblia, ela contém, como livro, né? Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, mas ela é a palavra de Deus, nós cremos assim. Mas como livro, ela contém informações. Quando é que essas informações se transformam em conhecimento? Quando a gente passa a praticar tudo o que está na Bíblia. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos crescer no conhecimento, não na informação, mas no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós passamos a conhecer tudo a respeito de Jesus, quando nós passamos a conhecer tudo a respeito da salvação que Jesus nos trouxe, aí sim nós passamos a crescer nele, no conhecimento dele. Não nas informações que eu acerca dele ou acerca da Bíblia, mas à medida que nós vamos aprendendo dele, as nossas vidas vão sendo transformadas na prática. E aí a gente passa a crescer nele, no conhecimento dele. Ok? Então as informações elas devem ser transformadas em conhecimento. Com o advento da internet, a informação ela está à disposição de todos igualmente. Não é? Então as informações elas se tornam conhecimento à medida que elas são colocadas em prática. Não adianta, nós temos a internet aí à nossa disposição. Hoje uma pessoa ela pode ter acesso num só dia uma máxima quantidade de informação que receberia ao longo de uma vida inteira na Idade Média. Num dia só, a pessoa consegue a mesma massa de informação que receberia durante a vida inteira na Idade Média. Mas do que vale a informação sem prática? Do que vale a informação sem mudança de comportamento? Então nós vivemos na era pós-industrial, o trabalho físico tem sido substituído pelas máquinas, não é? E o mental, como temos visto, pelos computadores, mas hoje há uma valorização, e a gente precisa estar atento a isso,
criativas, da criatividade, não é? Do fazer, não é? Não adianta encher a cabeça com muitas informações se você não consegue transformar isso em prática de vida. Essas informações, elas precisam se tornar úteis à sua vida, úteis à vida do seu aluno, para que a vida dele seja transformada. Preste atenção, ela é transformada pela palavra. Amamos a palavra de Deus e sabemos que a palavra de Deus transforma. Mas temos que falar de coisas práticas. Muito bem. Raro aqui, esse assunto ele é bastante profundo, né? Quando a gente mexe com processos de aprendizagem, enfim, aquisição de conhecimento, a gente mexe com teorias bem avançadas da pedagogia, da didática, e, enfim, a gente pode desenvolver e aprofundar mais em outras lives, ok? Mas eu quero que vocês anotem, antes de eu terminar essa live, o que eu vou dizer aqui, ok? Em relação ainda à prática de ensino e considerando aí que o professor ele precisa permitir que seus alunos falem para poder ensinar mais. É o foco aqui da live. Trabalhe com conteúdos e atitudinais. Existem 3 tipos de conteúdos que nós trabalhamos. Só que acaba que o professor prefere, não é, os conteúdos mais conceituais. Nós somos muito conceituais. E parece que há uma certa vaidade nisso, né? A gente vê isso nos seminários teológicos, a gente vê isso também em algumas escolas dominicais. Então, existem os conteúdos que são conceituais, são aqueles que se referem a fatos, a princípios, a definições, a narrativas. Parece que nós gostamos muito dessa parte, desse tipo de conteúdo, e trabalhamos muito com esse conteúdo na escola dominical. Mas existem os conteúdos também que são chamados de conteúdos procedimentais. Diz respeito à prática, diz respeito a procedimento, refere-se a algumas habilidades, como, por exemplo, a habilidade de leitura. Você treina a habilidade de leitura da própria Bíblia como instrumento principal de trabalho na escola dominical? Você treina isso com seus alunos? O desenvolvimento dessa habilidade de ler no sentido de se apropriar do conhecimento que está ali, não é? Você treina com seus alunos, essa habilidade? Então é um tipo de conteúdo aqui procedimental, é um procedimento. Refere-se às habilidades, habilidade de leitura, habilidade de pesquisa, de poder comparar dados, de poder fazer anotações. Quando os alunos estão lá lhe ouvindo, eles apenas lhe ouvem ou eles fazem anotações? Você permite que eles façam anotações. Você permite que eles troquem ideias com os colegas, que eles compartilhem o que eles estão pensando naquele momento ali. A geração de conhecimento, novos conhecimentos gerados ali na hora, na troca. Você permite isso? Esse tipo de conteúdo que é gerado ali é um conteúdo procedimental, diz respeito à prática. O aluno está pensando, está trabalhando, está desenvolvendo. Você permite isso na sala de aula? Ou você só quer falar o tempo todo? Você vai falar, mas o aluno vai aprender pouco. Ele vai aprender pouco. E tem também os conteúdos atitudinais. Então, para quem está anotando aí na ordem, conteúdos conceituais, esses são os mais desenvolvidos pelos professores, não é? A maioria preferem esse tipo de conteúdo, porque é muito fácil, é só encher a cabeça e transferir. Os conteúdos procedimentais, dá trabalho para fazer isso. É um grande exercício na sala de aula com os alunos. E os atitudinais, que referem-se à atitude, trabalhar as atitudes,
os valores, né, as normas, justamente que influenciam as escolhas, as mudanças de comportamento, as atitudes dos alunos. Ok? Ou seja, o aluno aprendeu, ele te ouviu, mas e no dia seguinte? Na segunda-feira, o que vai acontecer? Ele continua pensando em tudo que ele aprendeu? Ele começa a colocar em prática tudo que ele aprendeu? E o que ele aprendeu vai lhe influenciar de modo que ele passe a mudar de comportamento e tomar novas atitudes na vida? É disso que eu estou falando. Ok? Então é necessário, às vezes, que o professor fale menos e trabalhe mais. Permita que seus alunos também falem, para que eles possam aprender mais. Então, às vezes não, né? Sempre. Falar menos significa ensinar mais. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, pela audiência, pela assistência, ok? Então, olha, próxima terça-feira, eu vou melhorar aqui a iluminação, o som e tal, né? Vou melhorar bastante aqui em termos de qualidade para vocês estarem comigo aqui todas as terças-feiras, às quintas e aos sábados, sempre às 21 horas. Tá certo? Não se esqueçam de me seguirem no Face, no Instagram, no canal do YouTube, que eu vou melhorar cada vez mais, vou ampliar e produzir muita coisa para lá. Olha, eu tenho cada coisa para colocar lá. Tá certo? Se inscrevam no canal, assistam aos vídeos e curtam os vídeos. Um grande abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado.